Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca Schultz e hoje eu tô aqui no canal da Círculo para ensinar o passo a passo desse cachecol infinito super elegante para aquecer os nossos pescoços nesse inverno. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de aprender essa peça porque ela é muito fácil de fazer. Então anota aí a lista de materiais. Para tecer esse cachecol, vocês vão precisar de 4 novelos do fio seda na cor 3794, agulha de tricô número 8 e uma agulha de tapeçaria. Para fazer esse cachecol, eu vou utilizar o fio seda duplo, então eu peguei uma perninha de dentro e uma perninha de fora do novelo. E eu vou começar a peça colocando 32 pontos na minha agulha de tricô número 8. Esses 32 pontos, usando o fio seda duplo, o meu cachecol vai ficar com cerca de 25 centímetros de largura. Depois de colocar todos os pontos na agulha, está na hora de começar a tecer os pontos da peça. O ponto que eu vou utilizar aqui é múltiplo de 4 e ele é composto por 4 carreiras. Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo de cada uma dessas carreiras. Para começar a primeira carreira do ponto, a gente inicia fazendo 2 pontos em meia. E logo na sequência, 2 pontos em tricô. Depois é só continuar até o final da carreira, fazendo 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Dois pontos em meia e 2 pontos em tricô. Eu já terminei a primeira carreira, agora eu vou virar meu trabalho para o outro lado e vou dar início à segunda carreira. A segunda carreira desse ponto vai ser feita exatamente da mesma maneira que eu ensinei na primeira carreira. Então, a gente começa fazendo 2 pontos em ponto meia e 2 pontos em ponto tricô. Faz 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. E segue fazendo 2 meias e 2 tricôs até o final da carreira. E vocês vão ir vendo que conforme vocês forem tecendo essa carreira, vocês vão fazendo ponto meia sobre ponto meia e ponto tricô sobre ponto tricô. Então, quando eu finalizar essa carreira, eu retorno para mostrar para vocês como a gente vai começar a terceira carreira do ponto. Eu já terminei a segunda carreira, agora eu vou virar o meu trabalho para o outro lado e vou dar início à terceira carreira. Agora, na terceira carreira, a gente vai trabalhar a sequência contrária que a gente trabalhou na primeira e na segunda. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos em ponto tricô e 2 pontos em ponto meia. 2 pontos em ponto tricô e 2 pontos em ponto meia. E aqui vocês vão observar que a gente vai estar fazendo ponto meia sobre ponto tricô e ponto tricô sobre ponto meia. E é esse detalhezinho aqui que vai dando o desenho do ponto fantasia. Então, eu sigo até o final da carreira tecendo 2 tricôs e 2 meias. E quando eu finalizar a terceira carreira, eu retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu já finalizei a minha terceira carreira, agora eu vou virar para o outro lado e vou iniciar a quarta carreira. A quarta carreira vai ser feita exatamente seguindo a mesma sequência de pontos que eu fiz na terceira carreira. Então, eu inicio essa quarta carreira tecendo 2 pontos em ponto tricô. E depois, eu vou fazer 2 pontos em ponto meia. E eu sigo fazendo 2 pontos em tricô e 2 pontos em meia até chegar no final da carreira.
E nessa carreira vocês já vão perceber que a gente vai estar trabalhando novamente 2 pontos em meia sobre 2 pontos em meia da carreira anterior e 2 pontos em tricô sobre os 2 pontos em tricô da carreira anterior. E aqui vocês também já conseguem perceber a formação do desenho do ponto. Então é só continuar até o final da carreira, fazendo 2 pontos em tricô e 2 pontos em meia. Eu já finalizei a sequência das 4 carreiras que compõem esse ponto, agora é só seguir tecendo, repetindo essas 4 carreiras até chegar em 140 centímetros de comprimento desde o início da base. Depois que vocês chegarem nos 140 centímetros de comprimento, está na hora de fazer o arremate dos pontos. Antes de mostrar o passo a passo do arremate para vocês, eu teci mais 4 carreiras do ponto fantasia para poder mostrar melhor como que fica o detalhe do ponto. Então, quanto mais carreiras vocês forem tecendo, vai dar para ver melhor ainda o resultado que vai ficando esse pontinho. Então, depois que vocês finalizarem os 140 centímetros de comprimento desde o início da base, está na hora de fazer o arremate dos pontos. Para fazer o arremate, a gente vai tecer os primeiros 2 pontos em ponto meia e vai passar o primeiro ponto por cima do último ponto que foi tricotado. Vai tecer o próximo ponto em meia e vai passar o ponto anterior por cima do ponto que foi tricotado por último. Tece o ponto seguinte em meia e derruba o ponto anterior por cima do último ponto tricotado. Então, dessa maneira, a gente vai fazendo o arremate dos pontos. Então, é só seguir fazendo isso até finalizarem todos os pontos que estão na agulha da esquerda. Aqui está o meu cachecol quase pronto, com seus 140 centímetros de comprimento. Agora, o próximo passo é fazer a costura unindo as duas pontas para a gente deixar ele infinito. Se por acaso vocês não quiserem esse tipo de cachecol infinito, que é de dar 2 voltas no pescoço, vocês não precisam fazer a costura e, se vocês quiserem, podem colocar franjinhas nas beiradas. Sobrou um pouco de fio do 4º novelo, então é possível colocar as franjas usando ainda os 4 novelinhos indicados na receita. Observem que eu deixei um pedaço de fio bem grandinho ali depois que eu arrematei os meus pontos e eu vou usar esse pedaço de fio para fazer a costura, para unir uma ponta na outra. Para fazer a costura, a gente vai utilizar uma agulha de tapeçaria e para unir as duas pontas é só dobrar a peça no meio. A costura no tricô é feita com a peça virada com o lado direito para a gente e a gente vai pegando um pontinho de cada lado por vez. Então, é sempre pegando as 2 perninhas de cada ponto. A gente passa a agulha de tapeçaria por elas e vai pegando dessa maneira um pontinho de cada lado. Então, aqui são os pontinhos da minha extremidade, ó. Peguei as 2 perninhas do ponto. Agora, eu vou vir aqui do outro lado e vou pegar as perninhas do próximo ponto. Aí, eu passo a minha agulha, vou lá para o outro lado, pego as 2 perninhas do meu próximo ponto, venho desse outro lado aqui novamente e pego as 2 perninhas do meu próximo ponto. E eu sigo fazendo isso até finalizar todos os meus pontos, até chegar na outra extremidade da minha peça. Então, aqui peguei as 2 perninhas desse outro ponto, passo a minha agulha, venho aqui de novo, do outro lado, pego as 2 perninhas do meu próximo ponto. E a cada pedacinho que a gente for fazendo isso, a gente vai dando umas puxadinhas para ir ajustando a tensão da costura. Então, a gente puxa de uma maneira que fique bem direitinho aqui nessa parte, mas que também não fique repuxado. Então, é só continuar fazendo isso até finalizar os pontos. Por fora, a costura vai ficando desse jeito aqui, que é o lado que vai ficar aparecendo, e pelo lado avesso vai ficando com esse pequeno relevo. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse cachecol e que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo e de compartilhar nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um beijo enorme pra vocês e a gente se vê por aí nas redes sociais. Tchauzinho!